Boa, boa, garotada. Boa. Ó, soltando 2 vídeos quase juntos aqui, hein? Não tem do que reclamar, hein? É uma vez no mês, mas a gente toma vergonha na cara e solta 2 juntos, hein? Ó, seguinte, li esse livro aqui que é muito bom, tá? Gostei bastante. Chamado aí Malca, tá? Que é o nome tanto da personagem principal quanto o nome do livro. Da autora nova aí, Bruna Whitman, brasileira ali, paulistana, que ali escreveu esse livro. Tive a oportunidade incrível aí de estar conversando com ela mesmo, que ela veio ali através de contatos aí, veio nesse grupo aí de leitura que a gente faz aqui na cidade, e oportunidade única aí que a gente teve ali de conversar com ela um pouco ali. Conversamos por umas 2 horas ali, foi muito interessante ver um pouco mais da perspectiva dela do livro. Eu mesmo fiz perguntas para ela ali, mas enfim, do que se trata esse livro aí, Malca, né? Um livrinho curtinho aí de 80, 90 páginas. É um livro, né? Um tanto aí quanto biográfico, porque é baseado em muito da realidade da própria Bruna, e que passa aí dela contando sobre a avó dela, que é denominada Malca, não é o nome verdadeiro dela, mas é o nome que ela usa no livro, e que passa aí basicamente na experiência da viuvez dela, recente, após a morte do seu marido Milton, né, que teve ali teve um quadro ali de demência e depois morte. E justamente o livro aí é um livro um tanto quanto psicológico e social, passando um pouco aí sobre essa experiência do que a morte e a viuvez, principalmente ali, para uma pessoa de 88 anos de idade, né? E esse é o ponto principal que eu mais destaco do livro, tá? 88 anos de idade. Pensem só o seguinte, né? Eu mesmo tenho avós aí com bastante idade. Minha avó mesmo ali tem 86, 87. Meu avô tem passado dos 90 já. E eu mesmo falei pra Bruna, elogiei muito o livro aí, porque realmente assim é quase como se ela desse voz aí pra realidade dos meus avós mesmo, né? E que são ali muito frágeis, né, pessoal? Porque eu acho que o ponto é esse, né? Até uma discussão que eu acho que se torna muito, muito pertinente aí nos dias atuais, que é o quanto a fragilidade de uma hipervelhice, por assim dizer, né? Hiperidosos, por um termo mais educado ainda, porque tem essa questão aí que pouquíssimo está sendo comentado ainda, mas que eu acho que vai ser algo aí que cada vez mais a gente vai ver, tanto no dia a dia quanto o pessoal, eu acho que vai abrir os olhos para essa situação, que existem quase que uma nova categoria de idosos, que é uma categoria de idosos assim, passado dos 80 anos de idade. Porque conforme as expectativas de vida aumentam aí na sociedade de um modo geral, e também na sociedade brasileira, se torna cada vez mais comum se encontrar essa figura de idosos que não são assim idosos tipo 60 anos de idade, que às vezes é uma pessoa muito funcional ainda nos dias de hoje. Às vezes com 60 anos de idade você tem pessoas que estão trabalhando, que estão vivendo a vida, que estão viajando, etc. E que não tem tantos problemas, estão casados, os dois ainda com alguma saúde e tudo, né? Mas quando você passa por uma situação assim de pessoas já com 80 anos de idade, é algo assim muito já diferente, né? Porque são pessoas que com certeza já não trabalham, pessoas ali que muitas vezes são pessoas viúvas, né? Como retrata esse livro aí, e são pessoas ali que já começam a ter dificuldades que talvez antes fossem dificuldades aí de pessoas com 60 anos de idade, né? Dificuldades sociais, por exemplo, por causa da fragilidade da saúde. Já ali tem uma série de questões quanto
ao que fazer da vida, porque muitas vezes essas pessoas com 80 anos de idade ainda vão viver 10 anos, quiçá talvez até 20 anos, mas em que condições elas vão viver esses 20 anos, esses 10 anos, né? E o que elas vão fazer da vida, por assim dizer. Eu até trago isso daí porque é uma questão realmente pertinente, né? Meu avô ali falava algo assim como: olha, eu planejei minha vida até os 70 anos de idade. Não esperava que eu fosse viver até os 90, né? E assim, meu pai também falava algo com semelhante, falava assim: filho, não, pô, eu acho que eu vou morrer entre os 60 e 70, e hoje tá com 60 e com saúde. Então assim, muitas vezes as pessoas nem se planejam para o que fazer quando elas estão com tanta idade assim, né? E, enfim, nesse que, por conta de tudo isso, eu acho um livro muito bom mesmo da Bruna ali. E falando um pouco mais sobre o livro, né? O, a Malca ali, né? A senhora Malca aí do livro, era casada em um casamento com assim, tradicional, né? Com assim, muito sucesso, por assim dizer, né? De uma família tradicional ali, com o Milton, que era um cara ali destacado de certa forma ali, sem grandes destaques, mas também uma figura aí que não há o que reclamar, né? Tinha até cargos meio de chefia, assim, etc, né? Vivia uma situação financeira boa, né? Quase de uma classe média alta, assim podemos dizer. Então, pô, aquela vida assim de comercial de margarina mesmo, né? E enfim, né? O problema é justamente quando o Milton começa a ter essa demência ali, né? Que ele já tinha uma bastante idade mesmo. E começa ali, eu não lembro exatamente se ele bate a cabeça, o que acontece ali, mas ele começa a ter demência ali, né? Uma época ali, e só morava ele e a Malca, né? E ela começa a ter que cuidar dele, dar comida, aquela coisa bem assim de realmente de gente já com muita idade já, né? Muito debilitada. E começa assim um livro assim que a Bruna até fala na introdução, né, que é um livro de verdades, né? É um livro assim que ele até mesmo é meio nojento em algumas partes assim, porque é um pouco dessa experiência da senilidade assim, né? De você ter que dar comida pra pessoa, a pessoa babando ali, né? Assim, tem uma cena que a Malca assim mija nas calças, né? Assim, e é uma coisa assim meio pra gente assim que, pô, é adulto, né? Assim, da jovem adulto, né? Pô, até meio escroto, assim, né, de ficar vendo, mas é uma coisa muito comum, assim, entre pessoas de idade, né, assim, meu avô, minha avó, eles já não conseguem mesmo, minha avó não consegue segurar nem o intestino dela, nem a bexiga muito bem mesmo, entendeu? Tem que usar fralda, etc. Então, assim, é uma realidade, assim, de novo, né, assim, que de certa forma até pra gente, assim, soa meio triste, mas talvez para as próprias pessoas com idade não seja tão triste assim. É difícil de entrar na cabeça dessas pessoas, né, e saber o que elas pensam. Mas assim, de novo, você vê como existe uma distância entre as pessoas com muita idade e a gente mais jovem, né? Mas é algo a se pensar, né? Assim, eu acho que esse livro aí é uma abertura de uma ponte de comunicação, que talvez até uma lacuna aí, bem observada aí da Bruna, sobre essas pessoas com muita idade, né? E, enfim, né? Eu acho que o ponto mais me chamou a atenção, não é nem esse, assim, das nojeiras, assim, da pessoal com mais idade, mas, assim, ali da questão do luto ali, de como a Malca encara a morte do Milton, né? Depois da demência, aí, logicamente, Milton morre, aí, depois de um tempo demente, e enfim, tem toda uma. Daí depois entra toda uma, por assim dizer, uma burocracia da morte. E parece que ninguém respeita realmente um luto, né? E assim, eu acho que tem um ponto muito interessante aí, né? O quanto que as pessoas hoje em dia são burocráticas nas coisas mesmo, né? E principalmente no lidar com gente com mais idade. Eu acho que o pessoal às vezes usa a burocracia para disfarçar a falta de comunicação. Ou seja, o pessoal é meio condescendente com as pessoas com mais idade porque justamente não conseguem ter um contato emocional com as pessoas com mais idade. Então, assim, eu vejo até nas experiências familiares mesmo, assim, de você
sabe assim, eu vou fazer isso daqui sem nem perguntar para a pessoa, porque afinal, sabe, sei lá, ele já tá demente, já tem muita idade, então nem vou perguntar os sentimentos da pessoa. Porque afinal das contas, o que uma pessoa com 80 anos de idade vai saber decidir da vida? Já tá com o pé na cova, né? Vamos fazer qualquer coisa, a gente decide aqui. E vira tudo uma burocracia para a pessoa com mais idade. A pessoa com mais idade talvez não queira fazer aquelas coisas mesmo. Talvez o sentimento dela seja totalmente outro. Mas enfim, ninguém pergunta, ninguém se interessa. São pessoas apagadas dentro da sociedade, né? Pessoas invisíveis dentro da sociedade. E aí que tá, né? Assim, tem uma série de aspectos, né? A Bruna explora isso daí tanto num nível familiar, né? Que tem ali, né, a típica filha ali que ajuda a Malca, só que também passa por cima, por assim dizer, das opiniões e visões da Malca. Tem os grupos, né, principalmente a comunidade judaica, porque a Malca é judia, a Bruna vem de família judia também, de novo é um aspecto biográfico. Eu até mesmo ali, tem muitos aspectos da comunidade judaica no livro ali, da vida dentro da comunidade judaica. Eu até mesmo fiz uma questão para a Bruna, a única questão que eu fiz ali na oportunidade que tive de conversar com ela, de perguntar o quanto que isso era realmente uma crítica à comunidade judaica ali, ou se era só uma questão meio biográfica mesmo, né? E ela fala que era uma questão assim de... Ela realmente estava criticando a participação de grupos, não necessariamente da comunidade judaica, nesse luto que as pessoas têm ali em relação à pessoa com mais idade, né? Porque, de novo, né, tem esse problema que as pessoas lá da comunidade judaica no livro ali não respeitam assim o real sentimento da Malca, né? Que, por exemplo, ela estava cansada, só que os caras querem fazer lá as orações necessárias, só que ela estava cansada e não queria fazer aquilo naqueles horários, só que ao mesmo tempo a comunidade passa por cima de novo das visões e necessidades da Malca, né? Ninguém, ao mesmo tempo que o pessoal faz todas essas preces, assim, ninguém parece genuinamente interessado, assim, ninguém parece que realmente entendia a relação dela com Milton, né? Parece que ela tem um parente lá que vai fazer um discurso na morte do Milton. Ele faz um discurso falando um monte de coisas que sobre o Milton que não eram a visão da Malca sobre o Milton. Ninguém perguntou a visão da Malca sobre o Milton. E de novo, olha essa invisibilidade, esse apagamento. Eu veria até um negócio desse acontecendo na minha família, né? Se meu avô morre, ninguém vai sair e perguntar para minha avó o que ela acha do meu avô. Todo mundo vai falar o que eles acham do meu avô, que talvez seja uma visão totalmente diferente do que minha avó acha do meu avô. Vocês estão entendendo? Então, realmente, sim, eu acho que é um livro de muita sensibilidade que a Bruna conseguiu fazer, né? Enfim, né? E daí eu acho que um último aspecto aí, e também muito pertinente e interessante, né? O que fazer depois da viuvez, né? E aí que o livro começa a discutir isso depois, né? O que fazer? A Malca vai morar com sua filha, no caso ela fica continuando aí vivendo viúva, mas a filha tem que sempre estar em contato, porque ela também não consegue fazer tudo sozinha, por assim dizer. E de novo, é uma visão até bastante melancólica e triste, né? Eu conheci também, eu morava uma vez numa cidade que eu morava, era como se fosse uma casa de 2 andares ali, só que divididos, né? E assim, tinha uma senhorinha com muita idade que morava em cima da minha casa. E vira e mexe eu ia ajudar ela, assim, ela também me ajudava com um monte de coisa, né? Porque, pô, uma senhorinha simpática me deu uns remédios uma vez ali. Enfim, mas eu ajudava muitas vezes com ela, tipo, coisas básicas, assim, de, sei lá, abrir uma torneira, que ela não conseguia trocar uma lâmpada, entendeu? Assim, então, são vidas muito frágeis, né? E assim, e ao mesmo tempo, assim, não tem o que fazer, porque eu acho que é uma coisa muito das gerações passadas também, né? Que hoje estão chegando aos 80, 90 anos. Muitas vezes as pessoas se fecharam no casamento, elas não têm hobbies ali. Então, quando o marido morre, assim, você vê o quanto que a vida da pessoa às vezes girava só em torno do casamento e da vida familiar. Tipo, elas não têm nada o que fazer da vida além da família e do casamento. Então, se a pessoa morre, se ela perde a família, a pessoa não tem nada, a vida dela se torna vazia.
E assim, eu acho que a Bruna, assim, dá a entender isso, porque a Mal começa daí com 88 anos, imagina, buscar o que fazer da vida. Porque vai saber quantos anos vai viver, é o que eu falei, pô, tem gente chegando hoje aos 100, você vai viver 10 anos, vai ficar 10 anos vivendo que nem uma planta, né? Assim, eu digo, pô, alguma coisa a pessoa vai ter que fazer, né? E assim, justamente ali, a Malca começa a pensar ali, fazer algumas coisas nesse sentido, né? Ela começa a tentar se engajar com artes também, coisa que ela não estava interessada, né? Mas ela tenta, né? E principalmente o final do livro dá a entender que ela arruma uma amiga ali, né? Que é uma parente assim meio distante e que ela começa a viajar, vai pra praia com essa amiga e que ela achava que era uma amiga assim, e antes ela até tinha preconceitos em relação a essa amiga, achava que ela era meio pobretona e tal, assim, e nessa aproximação ela talvez tenha visto assim uma possibilidade assim do que fazer da vida ali, né? Mas é um livro meio melancólico, mas com uma mensagem assim muito interessante para a atualidade, que é justamente dessa invisibilidade das pessoas assim que eu chamei hiperidosas, assim, passadas dos 80, por assim dizer, talvez até um pouco antes, né, 70, 75, aí talvez já seja uma idade aí crítica. É, o que a gente, enquanto mais jovem, faz em relação a essas pessoas e o que essas pessoas, enquanto pessoas, fazem da própria vida, né? Acho que é uma questão aí pro futuro aí que cada vez vai ser mais pertinente e gostei muito de conversar com a Bruna, baita autora simpática, inclusive, tá? Muita simpatia aí quando, no que eu conversei com ela. E primeiro livro dela, ela disse que vai escrever mais. Leiam, tá? Leiam, livrinho curtinho, mas com incrível sensibilidade, com uma mensagem muito importante pro presente, tá bom? Pessoal, isso daí. Curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam. Mais importante de tudo, se inscrevam, porque não vamos parar por aí, tá? Estamos lendo e lendo e lendo aí e devagar sempre, mais sempre do que devagar, estaremos sempre produzindo aí, tá bom? Falou, falou. É isso daí. Abraço.